Olá pessoal, eu sou Rodolfo Berg, estou vindo aqui numa tentativa de responder a algumas perguntas de alguns alunos sobre a morte de Deus na filosofia de Nietzsche. Esse é um tema bastante complexo, eu vou tentar aqui falar de forma resumida. Tá? Nietzsche fala sobre a morte de Deus 3 vezes em Gaia Ciência e depois retorna com isso em Assim Falava Zaratustra. O que ele está querendo apontar? Ele está querendo dizer que há uma ideia, um conceito que é Deus, sim. E aí Nietzsche é ateu. Sendo ateu, ele não acredita em Deus, ele não está falando de Deus porque ele não acredita em Deus. Ele acredita que o Deus do qual a civilização ocidental fala é um Deus conceito, é uma ideia. Né? Então a gente pode acusar Nietzsche de ser ateu, não sei o que, para ele não está nem se importando com isso, compreende? Porque ele fala assim, eu não acredito em Deus, eu estou olhando Deus como uma ideia, um conceito, e as consequências dessa ideia sobre a nossa civilização e o ponto principal sobre a nossa prática de existência. Esse é o ponto. Tá? Então ele vai olhar para Deus como uma ideia, como um conceito, né, articulado com outros conceitos importantes ali. Por exemplo, o conceito de transcendência, o conceito de verdade, verdade absoluta. Né? Então, a partir disso, ele diz, esta verdade, essa transcendência, ela forja valores sobre a vida. E esses valores sobre a vida definem a nossa prática de existência, nosso modo de vida, compreende? Então esse é o ponto que ele está destacando. E ele está dizendo que no desenrolar, desde lá, por exemplo, em Aristóteles, que Aristóteles já falava do motor primeiro, né, do qual então movia todas as coisas, e ele mesmo, esse motor, era imóvel, né? A causa de todas as coisas sendo ela mesma essa causa não causada por nenhuma causa anterior, ou seja, é a causa primeira de todas as coisas. Então esse motor lá em Aristóteles vai ser utilizado pelo pensamento espiritual, né, filosófico cristão dentro da civilização ocidental. Depois, por exemplo, mais adiante, século XIII, Tomás de Aquino pega o pensamento aristotélico, escolástica, né? E essa metafísica vai ser colocada como a tentativa de explicar o mundo, de explicar a vida, né? A partir da transcendência, a partir dessa verdade absoluta, desse Deus. Está claro isso, né? Pois bem, o que é que Nietzsche está dizendo? É que no desenrolar do pensamento religioso, filosófico, científico, da civilização ocidental, nós passamos pelo humanismo da Renascença, ali do século XV, XVI, passamos ali pelo século XVII, século extraordinário, surgimento do método científico, né, com Francis Bacon, Newton, Lavoisier, Descartes, Leibniz, incrível isso, né? Bom, enfim, então a ciência, a filosofia estava bombando naquela época ali, estava se configurando um novo paradigma, uma nova maneira de se entender o mundo. Né? Nós estamos ali entrando na modernidade, então o projeto da modernidade, né? Esse projeto, que, de acordo com Bauman, não foi deixado para trás, esse projeto ele ainda é vigente, por isso ele diz, não é uma pós-modernidade, mas uma modernidade diferente daquela primeira, que aquela era sólida e essa aqui é líquida, modernidade líquida. Mas ainda é o projeto moderno, compreende? Então esse projeto moderno, nós teríamos aqui que pensar o surgimento do conceito de Estado com os filósofos contratualistas, por exemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, enfim, compreende? O surgimento, Montesquieu, o surgimento da ideia dos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, tudo isso é a formação de uma sociedade, o projeto moderno, com ciência, coisa e tal. Pois bem, isso foi afastando o pensamento ocidental da metafísica medieval, compreende? Então,
A metafísica, não que ela tenha deixado de existir, claro que não, mas não mais serve a transcendência e a ideia de um Deus causador de tudo como explicação para os fenômenos do mundo, para a vida e para as coisas, compreende? Então, isso é a morte de Deus. No entanto, tem uma parte aí que do meu ponto de vista, mais importante, quando o Nietzsche está falando sobre isso, é que é sobre esses valores lá construídos sobre a vida. Compreende? Porque ele vai dizer assim, isso no século XIX, ele diz assim, olha, olha o mundo, esse mundo daí, ele não fala exatamente assim, eu estou colocando palavras lá na boca do Nietzsche, mas essa é a ideia, compreende? Olha o mundo, veja o mundo como está, ele te agrada dessa maneira? Parece que nossa civilização não produziu ciência, coisa e tal, ainda mais agora, imagina, século XX, XXI, né? Tecnologia, coisa fantástica. Mas esse é o mundo que a gente quer? Por exemplo, nós temos hoje tecnologia, ciência e conhecimento para acabar com a fome no mundo. Mas a gente não acaba com a fome no mundo. As pessoas estão morrendo de fome ainda no mundo. Por quê? Porque existem valores sobre a vida, inclusive sobre o conhecimento e a produção do conhecimento. Né? Tecnologia, ciência. E aí? Então é disso que ele está falando. E olha que ele não tinha os problemas ecológicos, extinção de diversas espécies, tal. Ele não tinha isso lá no século XIX. Nós construímos, né, uma ciência chamada ecologia, fomos entender o meio ambiente, sustentabilidade, coisa e tal, não é isso? Pois bem, a coisa se tornou mais complexa. A sociedade, na época de Nietzsche, era uma sociedade mais simples, né, enfim, complexa, mas mais simples nesse sentido. Hoje nós temos uma visão muito mais profunda sobre o planeta e coisa e tal, né? Pois bem, então é disso que ele está falando. Existem valores sobre a vida que dizem respeito a essa civilização. E é essa civilização, esses valores que rebaixam a vida, que devem então passar então por um término, um fim. Não é bem uma transformação, não. É o fim desses valores. Por isso ele queria martelar com a sua filosofia esses valores e essas estruturas históricas, estruturas de ideias que vêm fazendo a nossa maneira de existir. Compreende? Então, o que ele quer é fazer uma transvaloração, é a criação de novos valores. E aí você vai me dizer, mas são novos valores? Não vai mudar a coisa? Não, são novos valores. No entanto, são valores que afirmam a vida, que afirmam a vida. Esses valores que afirmam a vida são valores que criam a possibilidade, veja lá, de um ser humano que é um ser humano que é um além humano, né? Dentro do conceito de Nietzsche, ele ainda vai chamar esse humano de homem, né? Então é um além-homem, às vezes traduzido como super-homem, é um Übermensch. Então esse além-homem, esse além-humano, será esse ser criador da sua própria vida, criador do seu próprio mundo, criador de uma nova vida, compreende? Mas isso é tema para outra conversa, tá bom? Então vamos ficar por aqui.